Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez, na direção do Espírito Santo, examinar as Escrituras. Hoje nós vamos examinar a respeito de quem pode ser curado, quem Deus cura. Vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 5. Vamos ver do versículo 1 ao versículo 6, a palavra diz que depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, próximo da Porta das Ovelhas, tem um tanque chamado, em hebreu, Betesda, que tem 5 alpendres. Ali ficava uma multidão de enfermos, porque de quando em quando vinha um anjo e agitava as águas. E Jesus ali viu um homem de 38 anos, que há 38 anos se achava enfermo. Ele, aqui não diz que ele nasceu enfermo, diz que há 38 anos ele estava enfermo. Nós vemos aqui, depois do versículo 14, que o Senhor Jesus curou este homem. Você quer ser curado? Curou. Os judeus perguntaram, quem te curou? Ele não sabia dizer. Posteriormente, no versículo 14, nós vemos que Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então ele foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. O que nós vemos aqui? Vemos que este homem foi curado pela vontade de Jesus Cristo. Ele nem havia pedido para ser curado, ele estava ali, esperando que a água se movimentasse e ele tivesse condições de chegar até a água para ser curado ali, porque o primeiro que entrasse naquela água ficava curado. Mas não tinha ninguém que o ajudasse. E o Senhor Jesus perguntou para ele, você quer ficar são? E ele então falou que não tinha condições. Aí o Senhor Jesus diz, levanta, toma a tua cama e anda, e curou ele. E por vontade de Jesus Cristo, esse homem queria ficar curado, mas não fez pacto nenhum com Jesus. Olha, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te seguir. Ou como o Senhor me curou, agora eu vou seguir o Senhor. Não, aqui só diz que ele contou, olha, quem me curou foi aquele lá, foi Jesus Cristo. Então, Jesus cura pela vontade dele. E esse homem era pecador? Sim, ele era pecador. Talvez essa enfermidade tenha vindo de algum pecado, porque ele diz assim, você já está são. Não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Então, muitas vezes a pessoa está enferma, está passando por necessidades físicas, está doente, está limitada fisicamente por causa de pecados. Então, compete a cada um de nós que conhecemos a palavra de Deus fazer uma oração, pedir a Deus perdão, fazer um exame de consciência. Será que eu tenho alguma coisa que eu fiz que me limita, que me deixa nesse estado assim, de doença, que não tem cura, que ninguém sabe o que fazer? Será que eu tenho esse problema? Ah, não, isso é da idade. Às vezes a pessoa começa a se justificar. Isso é da idade, foi porque fez isso, ou porque fez aquilo. Não, nossa vida aqui, tudo é espiritual aqui, para o que serve a Deus, é tudo espiritual. E o Senhor Jesus deixou bem claro, olha, você está curado, não peques mais. Esse homem nem havia pedido perdão, mas o Senhor mostrou que ele tem poder para perdoar pecados, como ele fez para aquele homem que estava enfermo e desceram ele na cama lá e o Senhor falou, os teus pecados estão perdoados. Aí, quem que é esse aí que perdoa pecados? Como que um homem pode falar uma coisa dessa? Aí o Senhor Jesus falou, para mostrar para vocês que o Filho do Homem, ele dizendo dele, que eu tenho poder para perdoar pecados, porque é fácil dizer, os teus pecados estão perdoados. O que é mais fácil? O teu pecado está perdoado ou levante e anda? É mais fácil falar teu pecado está perdoado. Mas o que é mais poderoso? O teu pecado está perdoado. Para você ver que eu posso fazer o mais, eu vou fazer o menos. Levanta e anda. E aquele homem levantou e andou e ficou curado. Então Jesus tem poder para perdoar os pecados. E tem poder também, se ele pode perdoar pecados, ele pode curar. Então algumas pessoas, às vezes, elas estão enfermas por causa dos pecados que cometeram. Aqui no mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 10 e 11, nós vemos aqui, endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém, porque estavam acusando aquela mulher. Essa aqui foi pega em adultério. E o que fazemos? A lei manda apedrejar. E o que o Senhor diz? Estavam fazendo isso para
para provar Jesus, para ver o que ele, para ele iria contra a lei, ou ele vai ser seguir a lei. Se ele segue a lei, então não é ele estaria contrariando o que as pessoas queriam, porque queriam justiça no entendimento deles, né? E aí o Senhor Jesus falou assim: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E se inclinou e começou a escrever na areia. As pessoas foram saindo e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo mais ninguém além da mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou mais? Ninguém te condenou? E ela falou: ninguém, Senhor. E o Senhor Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então o Senhor Jesus perdoou aquela mulher. Ela não estava enferma, ela era uma pecadora. Pela lei ela teria que ser apedrejada, mas o Senhor disse: não, eu não vou te condenar. Você se arrependa dos seus pecados e não pegue mais, porque você tem oportunidade. Sabendo que você está vivendo em pecado, você tem oportunidade de reconhecer o teu pecado, a tua falta, a tua falha, e você se arrepender e mudar de vida, se converter, mudar a direção do teu caminho. Estava indo numa direção, uma direção cheia de pecados, um caminho em que você vivia pecando, agora você mudou de caminho, é uma nova criatura, nasceu de novo, se converteu, está seguindo o caminho da salvação. Vamos ver em Marcos capítulo 16, os versículos 15 a 18. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o Senhor, depois de lhes ter dito isso, foi recebido no céu, e eles foram anunciar o Evangelho, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com os sinais que se seguiram. Quais sinais? Expulsando demônios, curando enfermos, falando novas línguas. Estes sinais que o Senhor Jesus prometeu que seguiria aqueles que crescem. Aqui nós vemos então que algumas pessoas têm esse dom de perdoar pecados. É só Jesus Cristo mesmo, né? Mas nós podemos receber o dom de curar enfermidades. Então, assim como o Senhor, a pessoa pode estar enferma por causa de pecados, por outros problemas de nascença ou por algum acidente, alguma coisa, pode estar enferma por motivos outros que não sejam os motivos espirituais, mas os que são enviados por Deus e receberam esses dons, então têm esse poder de curar enfermos, mesmo que a pessoa não tenha se arrependido. A pessoa, o servo de Deus, ele tem poder para curar pecados. Em Atos capítulo 14, versículo 9, diz assim, vamos ver no capítulo 14, diz que eles estavam em Icônio, entraram numa sinagoga, começaram a pregar, muita gente acreditou, os judeus se levantaram contra eles, eles então fugiram de lá e foram para Listra e Derbe. E lá eles também, lá em Listra e Derbe, eles pregavam o Evangelho. E tinha um certo varão na cidade de Listra, coxo dos pés, leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe. Ele não pecou, já era nascença. E os discípulos, chegaram, o apóstolo Paulo, fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então, aqui nós vemos também que Deus deu realmente esses dons de curar enfermidades para os seus discípulos, para aqueles que ele envia. E nós vemos isso confirmado aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo, vamos ler aqui, do versículo 27 em diante, diz: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns colocou Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres,
dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É o caminho do amor, não é o caminho só das bênçãos, não é? Porque tudo isso aqui são bênçãos, e Deus envia os seus servos e servas para abençoar. Então você, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo, está falando conosco aqui, profundamente, está falando aos nossos corações. Nós somos pecadores, reconhecemos isso, e quando reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falta, vamos mudar de vida, vamos mudar o nosso estilo de vida, vamos ter uma vida longe das coisas que desagradam a Deus. Vamos fazer o que é do agrado do nosso Pai, do nosso Salvador. E vamos pedir a Ele as bênçãos que necessitamos. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoe meus pecados, me dê a cura dessa enfermidade. Ah, mas é uma enfermidade terrível, é uma enfermidade que não tem cura. Os médicos já falaram que isso não tem cura, mas isso chama milagre mesmo, por isso que chama milagre. Quem ressuscita morto pode curar a tua coluna, pode curar a tua enfermidade, teu problema de respiração, de pulmão, de estômago, e seja lá do que for, das pernas, dos braços, e tantas coisas, coração, e tantas coisas mais que aflige a muitas pessoas, pode curar. O que nós precisamos fazer? Saber que Jesus tem poder. Ele tem poder. Ele pode, nada impede. Se Ele quer te abençoar, se Ele quiser te abençoar, nada vai impedir. Você não precisa dar dinheiro para Ele fazer isso, você não precisa usar alguma roupa diferente, você não precisa fazer um propósito de vida para fazer isso, e 7 dias disso, e 14 dias daquilo, não comer essa comida, beber aquela água, não precisa nada disso. É só Ele querer, é a vontade dEle, é essa fé que nós devemos ter. Eu confio que Jesus tem poder e pode te dar a cura, pode te abençoar. E se você não segui-lo, saiba que ele tem amor por você e está te curando. Não é para você sair por aí vivendo carnalmente, desagradando a Ele que te curou, te deu vida. Ele já te deu vida, você tem a sua vida aí e aproveite ela, não para fazer as coisas carnais, mas para fazer a vontade do Pai, daquele que te cura, daquele que te salva, daquele que te abençoa, que soluciona os teus problemas. E se você duvida, Deus não faz nada, eu não mereço, ninguém merece nada, é o amor dele que faz isso por nós. Não é pelo nosso merecimento, não é porque você tem ou não tem dinheiro, é porque tem aparência ou não, ou porque você tem algum cargo ou não tem. Não é por isso, é porque Ele te ama incondicionalmente. Se você não entende o amor de Deus por você, como você pode receber alguma coisa de Deus? O Deus que entregou o próprio Filho dele para que você pudesse encontrar o caminho da salvação, o que mais nos detém para fazermos a vontade dele? Confie no Senhor, Ele cura os que são dele, cura aqueles que ainda não o aceitaram como Salvador, cura o pecador para que o pecador se arrependa e veja, olha, você foi curado, não peques mais. Tudo isso para a glória dele, para a nossa salvação, para a nossa bênção. O Senhor Jesus está fazendo maravilhas e maravilhas no mundo todo para milhões de pessoas. Receba você também essa bênção, receba você também essa graça. Confie no Senhor e descanse no Senhor. Não duvide nunca e você será grandemente abençoado, abençoada. E Ele tem misericórdia de nós. Por isso, me manda dizer essas palavras para você, para que você confie nele, ore, entregue sua vida a Ele e faça o que agrada a Ele. E faça tudo que é bom aos olhos do Senhor, para a glória dele, para a tua salvação e para testemunho, para que as pessoas vendo, falam, o que aconteceu com você? Jesus Cristo. Perguntaram para aquele varão, quem te curou? Ele não sabia nem dizer quem era, mas quando ele viu que foi Jesus, ele foi aquele lá, foi aquele homem lá, Jesus Cristo. Glória a Deus, dê glória a Deus. Receba a bênção de Deus em tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.